Vamos começar para a gente bater o papo. O pessoal vai entrando, na medida do possível, a gente o pessoal vai interagindo. Esse aqui é o nosso quinto diálogo que a gente tem feito aí aproximadamente um por semana para discutir assuntos diversos. Na última semana fizemos uma discussão sobre o sistema de logística reversa de medicamentos. E, em razão da demanda de vários questionamentos naquele encontro, optamos por realizar mais este, frente à novidade do tema. Então, aqui eu queria agradecer, né, o Thelma Salles, presidente do Progenéricos, pela disponibilidade, pela participação. Agradeço Ivan Coimbra, também, gentilmente. Inclusive, vocês, na hora que forem falar também, comentem da entidade de vocês, que eu acho que vale a pena vocês apresentarem a entidade de vocês, que são de setores econômicos e que tiveram uma participação importante dentro da discussão da regulamentação da logística reversa de medicamentos. A Rosiane, da ABS, que tem um excelente trabalho à frente do Comitê Técnico de Resíduos, e o José Roxo, que é da BHS, é CEO da BHS, que atua no setor de logística reversa de medicamentos há certo tempo já estruturando programas dessa natureza. O importante desse encontro, aliás, é assim, eu particularmente entendo como uma celebração. O fato de ter um decreto federal que estabelece um sistema de logística reversa para o Brasil, ou seja, que venha atender os anseios da sociedade como um todo, um setor que se organizou entre todos os seus agentes econômicos, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, no processo de discussão do acordo setorial, no processo de consulta pública do decreto que foi colocado em consulta pública pelo Ministério do Meio Ambiente e que seguramente demonstrou muita maturidade nas discussões. Lembrando que medicamentos, o pressuposto da logística reversa de medicamentos é a viabilidade técnica e econômica, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no seu artigo 33, para além daqueles 7 produtos que estão lá regulados, a logística pode ser expandida a outros produtos e embalagens, desde que tenha viabilidade técnica e econômica, e isso o setor, de forma organizada, muito madura e de forma sistematizada, com os vários representantes da cadeia, participou da discussão do acordo setorial e da consulta pública do decreto, e que resultou agora no decreto 10.388, publicado dia 5 de junho de 2020, dispondo sobre a implementação da logística reversa de medicamentos domiciliares de uso humano e suas embalagens. Então, assim, acho que é um ponto muito importante, porque a gente vê algumas iniciativas de regulação estadual, por vezes local, e o governo federal, de 1 ano e meio para cá, assinou um acordo setorial de baterias, assinou um acordo setorial de eletroeletrônicos, publicou um decreto federal para a logística reversa de eletroeletrônicos em fevereiro e publica agora, no mês de junho, o decreto estabelecendo a logística reversa de medicamentos. Então, assim, para a gente ter um apanhado e bater um papo sobre o tema, a gente convidou especialistas e lideranças do setor empresarial para a gente conversar um pouco, entender a perspectiva, como é que foi recebido o decreto, como é que foi entendido, como é que tem sido lido, né, as disposições aí desse decreto federal. Então, para isso, queria de novo agradecer Thelma, Rosiane, Ivan e Roxo pela disponibilidade. A gente vai tentar sempre manter essa dinâmica para ver se a gente consegue aí, em 1 hora, 1h15, fazer esse bate-papo, preservando as agendas. Então, eu queria começar. Thelma, a palavra é sua e, mais uma vez, aí, obrigado pela sua disponibilidade. Bom, eu que agradeço a todos que estão aqui comigo, né, nesse momento, para a gente falar um pouco da logística reversa. Esse foi um tema que angustiou, né, o setor durante um bom tempo, porque nós éramos aí, de uma certa forma, não digo agredidos, né, mas pressionados, né, pelos governos estaduais e municipais, e o governo federal também, mas tudo sem uma articulação, né? Então, a gente entendia que a logística reversa é importante, porque a gente precisa garantir o descarte correto para preservar a saúde das pessoas, a saúde pública, né, e o meio ambiente, mas a gente precisava de um decreto muito bem formatado e factível, né? Porque a gente se depara muitas vezes com leis que são difíceis de cumprir e não pegam, e a gente não consegue realmente viabilizar porque não dá para fazer as coisas sem custo, né?
e com um dimensionamento de custo correto. Então, acho que há 1 ano e meio, como o Fabrício bem lembrou, nós retomamos essa agenda, acho que a gente conseguiu um diálogo mais organizado, né, com o governo para poder direcionar todas as questões, porque nós somos uma cadeia bastante complexa. Você vai na produção, vai para o distribuidor, a distribuição, e você tem distribuição hospitalar, você tem distribuição no ponto de venda, você tem a população que não tem essa cultura ainda. Enfim, a gente viu que tinha uma série de gaps que a gente precisava preencher. As discussões no início elas foram muito difíceis, porque o entendimento de que ao produtor, ao fabricante, cabia toda a responsabilidade e o ônus, né, dessa logística. Então, até que a gente conscientizasse todos os elos da cadeia de que era preciso a participação correta para que se tornasse viável, levou um tempo. Mas eu acho que o importante é que nós temos, sim, agora uma lei federal que disciplina as outras leis dos estados e municípios e que a gente pode, a partir daí, no conjunto do bom entendimento e da análise de todo dia, que acho que a gente vai aprender isso, né? Todo dia a gente vai conseguir realmente viabilizar, e é exemplo de que existe em outros países ter uma logística inversa, né? Correta, onde o cidadão saiba que tem onde deixar o seu medicamento, que por vezes pode sobrar em casa, que medicamento, eu digo, não é para sobrar, né? Se a posologia for seguida, o médico vai receitar aquilo que é correto para o tratamento, e mesmo quando você compra um produto de venda livre, você saber comprar conscientemente, porque não é para sobrar, é para fazer o uso correto e adequado. Mas acho que o próprio assistência farmacêutica também no ponto de venda vai ajudar a população a cada vez mais ir se conscientizando. Então eu vejo como um ganho extraordinário para a população, para o país, organizar a cadeia produtiva e a distribuição o varejo, para que isso tudo aconteça de forma regular e correta. Então, nós temos um volume muito grande de medicamentos vendidos, nós falamos aí de mais de bilhões de caixas mês, e a sobra a gente não consegue medir, né, quanto é que sobra, porque a gente não tem uma coleta, né, organizada. Então, a gente vai, à medida que for implementando, por sorte, o faseamento é um faseamento que permite fazer correções, acho que a gente vai conseguir, enfim, colocar a termo que o decreto estabelece, que é, no final das contas, garantir, como eu disse no início, o descarte correto para preservar aí a saúde das pessoas e do meio ambiente. Então, acho que, dito então, isso, pode ir caminhando, né? Você não quer falar um pouco da Progenéricos? Você é CEO... não falei da Progenéricos, né? A Progenéricos é a Associação Brasileira, é a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos. Nós somos 17 empresas associadas e respondemos por 90% dos medicamentos comercializados, genéricos, né, comercializados no país. E nós falamos aqui perto de 50% de tudo que é disponibilizado no mercado farmacêutico. Se eu junto a compra pública e o privado, a gente tem mais ou menos 50% do mercado farmacêutico, ou seja, de tudo que é disponibilizado para o Brasil em termos de medicamentos. Os genéricos hoje são reconhecidos, né, como medicamentos seguros e eficazes, porque o genérico também acho que é um espaço bom para esclarecer. No início, o genérico era tido assim como uma coisa tão diferente, o que é isso? Parecia uma invenção, né? Uma coisa. Genérico não é uma forma de produzir medicamentos, é uma forma de comercializar. Produtos, depois que perdem a patente, podem ser copiados e comercializados na forma genérica. Por quê? Porque eu não coloco marca nesse produto, e isso faz com que o custo do produto fique bastante reduzido, por lei 35%, no momento em que você registra o produto, e a partir disso você vê que quando já tem o segundo, terceiro genérico, você consegue aí ter preços do genérico para referência de quase 80% de diferença, às vezes até mais. Às vezes não é raro também você encontrar um produto de marca, ou referência mais barato até que o genérico, porque ele vê que está perdendo espaço, então ele precisa realmente baixar preço. Então, só quem ganha é a população. O genérico funciona como um grande regulador de preço, mas, mais do que isso, como o efetivo caminho para ampliar acesso a medicamentos. Nos Estados Unidos, por exemplo, 80% do mercado já é de medicamentos genéricos, não tem outra forma. Acabou a patente, já se copia e faz. Então, o que a gente vê é, com a ampliação do acesso a medicamentos, mais pessoas podem se tratar. E isso, obviamente, vai acabar gerando, né, no final das contas, talvez um pouco mais de medicamento que perca o uso
não só na prateleira, mas na prateleira a farmácia pode devolver direto para o distribuidor, mas para a população que vai saber qual é o destino correto para dar para isso. Então, nós entendemos que a lei era não só necessária, mas muito providencial num tempo em que as pessoas tomam mais consciência do que é o meio ambiente e como é que a gente deve tratar tudo aquilo que a gente pretensamente acha que joga fora, já que não existe fora, né? Existe só um mundo que é tudo para dentro. De alguma forma, essa caixinha vai chegar para a gente por algum caminho, né? Então, acho que a gente pode ir conversando e a gente está aqui batendo papo. Vamos lá. Amigos, né? Então, assim, para começar, para startar essa conversa. Vamos lá, Thelma. Primeiro, muito obrigado. A satisfação tê-la aqui, ciente do papel e do protagonismo da Progenéricos, tendo você aí na liderança, à frente, e o importante setor, aí, como você muito bem apontou os números, a representatividade desse mercado e a importância do envolvimento de vocês na discussão desse tema. E aí eu faço uma remissão rápida, lembrando que o conceito de logística reversa prevê, né, o retorno dos materiais descartados para fins de reaproveitamento em ciclos de vida. E no caso de medicamento, por exemplo, em particular, não tem reaproveitamento. Nós estamos falando do tratamento de exposição final, né? Nós estamos falando em tratar de forma ambientalmente adequada. Não tem, diferentemente de uma bateria, que você pode aproveitar o chumbo, ou um eletroeletrônico, que você pode aproveitar partes, das embalagens em geral, que você pode aproveitar um determinado material, plástico, materiais plásticos, reciclagem. No caso de medicamentos, não tem o que ser reaproveitado, né? Nós estamos falando aqui, na verdade, de uma destruição desse Fabrício, Oi. Deixa eu só interromper você. Não tem por enquanto no país, porque já existe experiência internacional. Na França, por exemplo, o medicamento que é descartado, ele é coletado por uma distribuidora lá, é uma única empresa que faz isso, e eles recolhem, isso gera vapor, gera energia elétrica que funciona, e já tem cidade com perto de 8, 12 mil habitantes alimentada por esse tipo de reciclagem que acontece. Então, acho que daqui 10 anos, talvez 15, a França já faz isso desde 2007, então pode ser que daqui a algum tempo nós tenhamos também essa devolução, né, para a população. Ah, sim. E olha, eu acho que não chega a tudo isso não, viu, Thelma? Porque a questão da reciclagem, que a gente fala, da reciclagem energética, né, que é, vamos chamar o coprocessamento mesmo, é uma das formas de tratamento que o próprio decreto prevê. Então, assim, isso é muito bacana. Você vê que a coisa E você já tendo uma experiência, né, efetiva, que já acontece, como é que funciona no outro país, é muito fácil, né? Porque copiar o que é certo é mais fácil, né? A gente não precisa... Exato, do que reinventar a roda. Mesmos erros, né? Fica mais fácil. Então, já vou passar aqui. Obrigado, Thelma, pelas considerações iniciais. Já vou passar para a Rosiane, que é a coordenadora do Comitê Técnico da ABS. Rosiane, para você trazer aqui algumas considerações, ciente do seu trabalho nesse tema, com a questão de resíduos de saúde, para poder aqui conduzir o nosso bate-papo. Boa tarde. Boa tarde aos demais colegas participantes aqui da nossa roda de conversa. Agradeço o convite. E esse é um tema realmente novo, embora há 10 anos estamos discutindo, mas quando esse decreto ele é publicado e é lançado para a sociedade, muita coisa nós precisamos discutir. Quanto mais discussão, quanto mais conversa, os setores apresentarem para a sociedade, mais claro fica a leitura do decreto e mais claro fica para a população como ela tem que participar desse processo, né? Porque ela precisa participar. O resíduo, o medicamento vem da casa dela, vem do domicílio. Então, é importante a gente fazer esse processo para que a população consiga entender. Eu quero fazer um pouquinho, antes da gente, né, pensar em medicamentos de logística reversa, eu quero fazer um pouquinho um histórico, porque acaba, às vezes, confundindo a questão desse medicamento que ele é produzido dentro do estabelecimento e ele é resíduo de serviço de saúde, e depois, hoje, né, aquele que é produzido dentro do domicílio, por vencimento e tal, que hoje está muito claro quem são eles. Mas vamos passar um pouquinho Vamos para 1993, né? Quando o Brasil, eu vou esquecer um pouco por causa do tempo, as normas da BNT, que elas acabam sendo paralelo também, mas o primeiro marco regulatório da questão de resíduo de serviço de saúde foi a CONAMA-CIM, de 1993, que vem trazendo
a questão do gerenciamento de resíduos de portos, aeroportos, terminais rodoviários e estabelecimento prestador de serviço de saúde. Então, essa resolução CONAMA, ela vem trazendo primeiro o disciplinamento, e aí ela classifica, sim, os medicamentos como grupo B, resíduo, né, químico, e que merece cuidado na destinação e tratamento. Então, lá, você já começa a ver que qualquer medicamento, né, parece que tem risco. Qualquer medicamento que está classificado como grupo B tem risco. E aí, esse é o conceito que começa, né, a estar nas discussões e nas demais legislações, esse pensamento. Então, a gente começa a não definir que tipo de medicamento. Qualquer medicamento, ele é do grupo de B e, portanto, ele precisa ser tratado, né? Depois da resolução CONAMA, de 1993, aí vem a Anvisa, na resolução 306, eu quero dar o destaque da 306 de 2004, e a Anvisa é a agência que regula toda a questão do disciplinamento, da fabricação de medicamento, da distribuição, do transporte, da comercialização. Então, o que a gente entende? 100%, né, de todas essas etapas é regulado pela Anvisa, enquanto produto e enquanto comercialização. E na RDC 306, vem trazendo a questão do regulamento do gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Continua, então, sai um pouquinho do CONAMA, então, o CONAMA 5 continua de portos e aeroportos, mas exclui-se da número 5 do CONAMA, resíduos de serviço de saúde, porque a Anvisa vem trazendo um novo disciplinamento. E aí, que coisa interessante, também continua classificando o grupo B como resíduo de risco, mas eu quero fazer uma leitura aqui dessa, de 2004, que fala no item que os resíduos dos produtos de insumo ou de insumo farmacêutico que, em função do seu princípio ativo e forma farmacêutica, não oferece risco à saúde ou ao meio ambiente, conforme definido no item 3.1, quando descartado por serviço de assistência à saúde farmacêutica, drogaria, distribuidores ou aplicação, deve atender ao disposto do item 11.18. E aí o item ia dizer que tem que ter, né, conforme a uma disposição ambientalmente correta. Mas ela puxa, quando eu digo aqui nesse item 3.1, olha que coisa interessante. Os detentores de registro de medicamento devem ainda manter atualizada junto à gerência de medicamento, Anvisa, listagem de seus produtos que, em função do seu princípio ativo e forma farmacêutica, não ofereçam risco de manejo e disposição final. Deve informar o nome comercial, o princípio ativo, a forma farmacêutica e o respectivo registro, e essa listagem tem que ficar disponível na Anvisa. Então, a gente começa a perceber aqui que teve uma intenção da RDC de separar o medicamento de risco e aquele que não tem risco. O setor farmacêutico, ele sabe, a gente discute até na norma da BNT, né, que a ABS, esqueci de falar quem é a ABS, mas no final eu falo, a gente coordena as normas da BNT de resíduo de serviço de saúde e a gente consegue discutir, mas não avança nessa discussão ainda, né? Mas, aí depois tem uma legislação, depois tem a CONAMA 358, que fala de tratamento de resíduo de serviço de saúde, vem trazendo a classificação, mas eu também quero fazer um destaque. Então, eu quero fazer esse destaque de dizer que houve uma intenção da Anvisa da gente começar a discutir isso, não avançou, os setores não avançaram nisso, e aí volta para a resolução CONAMA, a 222, que o grupo B está lá, né, os resíduos de medicamento. Mas eu também queria fazer uma leitura de uma resolução da RDC, da Anvisa, a número 44, quando ela foi publicada em 2009, aí ela fala, né, no artigo 92, as farmácias e drogaria podem participar de campanhas e programas de promoção à saúde e educação sanitária promovida pelo poder público. Fica permitido às farmácias e drogaria participar de programas de coleta de medicamentos a ser descartado pela comunidade, com vista à preservação da saúde pública e à qualidade do meio ambiente, considerando os princípios de biossegurança, medidas técnicas, administrativas, o resto eu não vou ler. Mas o que eu quero falar é o seguinte, a Anvisa, em 2009, ela já, né, ela autoriza que farmácias e drogarias podem ser um ponto de recebimento desses medicamentos. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque já houve todo esse movimento. E aí você começa a ver que, a partir dali, independente do decreto, redes já fizeram suas campanhas, às vezes até programa,
própria vigilância sanitária, às vezes, tinha nas suas locais o seu, né, recebimento de medicamento da população, porque não é o decreto, mas já tinha a população, várias, né, às vezes até um número reduzido, mas tinha na população já um entendimento de que medicamento descartado no lixo ou no vaso sanitário tem um impacto com relação ao meio ambiente, principalmente sabendo que às vezes eu jogo medicamento no meu vaso sanitário e ele vai para o esgotão, porque eu não tenho tratamento de esgoto, né? Então, acho que isso também, todas essas questões, elas acabam se conectando. A gente não pode separar uma coisa da outra. Por isso que o medicamento é extremamente importante quando a gente faz de logística reversa, porque nós estamos tirando, sim, uma parcela de possibilidade de comprometer a coisa que eu acho mais importante, que é a água, né? A água, que a gente precisa da água para tudo, né? E aí, né, eu quero já fazer um outro destaque. Quando a gente vem trazendo depois a RDC 222, ela vem trazendo, ela fala de logística reversa. A 222, que é a RDC, voltada para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em estabelecimento. E aí começa e isso é bom esclarecer, somente no grupo agora, que começa a entender que eu coloquei na farmácia um ponto de recebimento. É possível, a Anvisa disciplinou isso em 2009, né? E aí, depois, a RDC disse que tem logística reversa em estabelecimento prestador de serviço de saúde. Quando eu falo essa logística reversa, é daquele resíduo que está sendo gerado do estabelecimento prestador de serviço de saúde. Mas começa a ter uma certa confusão. E parece que, para muitos, a leitura é que aquele resíduo da população que está, né, sendo recebido pela farmácia, ele tem que fazer parte do plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Isso é uma coisa interessante que a gente tem que discutir, principalmente o grupo, né? Porque esse é um resíduo que vem da população, não gerado dentro do estabelecimento prestador de serviço de saúde. Então, a gente tem que distinguir claramente aquele medicamento que venceu, foi interditado por algum motivo, é gerado, né? É um resíduo de estabelecimento prestador de serviço de saúde, e aquele que entra na farmácia, que não é gerado pelo estabelecimento e nem é contabilizado. Que o decreto vai tornar possível visualizar quanto desse total estamos ainda ou desperdiçando no domicílio ou gerando e entregando isso para os pontos de coleta, que vão ser farmácias e drogaria. Então, isso é muito importante o decreto para isso, e é importante também que o setor se atente nessas questões. Eu quero deixar bem, assim, distinguir, se a gente puder discutir a questão dos medicamentos, quais são os medicamentos de risco, medicamento não risco, que a gente vem trazendo o conceito de classificação de risco, a questão das metas, de plano de gerenciamento, onde é que entra esses resíduos, mesmo que esteja na farmácia, né? E, por fim, eu também vou colocar aqui uma questão que é interessante, porque, assim, em 2012, o IBAMA, ele publica a lista nacional de resíduos sólidos, ou seja, teoricamente, todos os resíduos, qualquer tipo de resíduo que eu entendo que é gerado no Brasil, tem que estar nessa lista, né? É a Instrução Normativa número 13. E ela é interessante porque, assim, no bloco do 18, e eu vou fazer o destaque do 180201, o IBAMA classifica por número e a Anvisa classifica por letra os resíduos. Ele vem trazendo a classificação do perigoso para produtos, né? Citotáxico. Então, tem lá, né, a questão de resíduo gerado dentro do estabelecimento na assistência. E é interessante que tem um código, que eu fiquei lendo essa lista bastante, para a gente poder discutir, e cada vez que a gente lê, às vezes a gente vê um negócio que a gente não viu há 3 semanas atrás, há um mês, é impressionante, e é a mesma pessoa que fica lendo, é incrível. E aí eu pude ver o seguinte, que no código 20.0131 fala de medicamentos citostáticos e citotóxicos, mas tem um código que é o 20, aí eu deixar aí, né, principalmente para o grupo depois desenvolver, o 20.0132, que fala medicamento não abrangido, no que eu acabei de ler, e aí não classifica. Não tem classificação de se é perigoso, se não é perigoso. Isso na lista do IBAMA. Então, eu acho importante que o setor, agora na discussão, olhe para essa lista, veja esse código e, se é possível, a gente trabalhar nesse item como esse medicamento de logística reversa, né?
porque ele está lá, ele não está como perigoso, e já sei que órgãos ambientais de outros estados, porque eu estou conversando, as pessoas conversam comigo, me ligam, eu já estou até, né, uma orientação particular que eu vi, importante que a gente já tenha até essa classificação dentro da lista do IBAMA, sem criar uma coisa nova. Então, acho que essa é importante, né? Por fim, que eu acho que eu já me adiantei aí, na ABS, paralelo às discussões do decreto, né, que foram bastante, como a Thelma falou, muito calorosas, enfim, mas tudo que é muito caloroso, depois sai um bom caldo, e aí esse decreto esse é o objetivo. A norma da BNT, a 16.457, correu paralelo a essas discussões. Então, foi muito interessante, porque quem estava discutindo a questão do decreto também estava discutindo na norma, os setores, né, da cadeia, indústria, distribuidor, varejo, estava também discutindo. Então, a gente conseguiu avançar e conseguiu publicar uma norma que hoje ela é uma base, sim, da questão, quando a gente traz a questão dos fluxos do procedimento, onde eu tenho o que é um dispensador contentor, como eu posso fazer uma campanha para a população. Então, ali a gente já consegue, o setor já trabalhou e já criou uma norma para isso. Então, é super importante também que a gente consiga trazer o que a norma trouxe de coisas práticas para o desenvolvimento todo esse cenário, né, que vem aí com um fluxo de boas práticas, que eu chamo, para a questão do recolhimento desse medicamento, para diminuir a questão do risco à saúde, porque a gente também não quer que esse medicamento caia num saco de lixo, não é para, além de não comprometer o meio ambiente, o setor com certeza não quer que faça reuso desse medicamento, né? Porque às vezes a pessoa pega esse medicamento, vende esse medicamento, às vezes, né, até faz a clínica desse medicamento, que a gente sabe disso. Então, esse medicamento, além do decreto permitir isso, ele também permite não ter esse risco sanitário, que a gente está chamando, que eu estou chamando aqui, né, dessa possibilidade, e o risco ambiental, porque a gente sabe, quando você olha, tem muita relação de que o fármaco na água traz a questão da contaminação e da falta do padrão de potabilidade, porque acaba não cumprindo, tem vários estudos aí, e muito aponto para a questão dessa grande quantidade de medicamento que é gerado dentro do domicílio e que acaba indo para os esgotos, etc. e tal, essa parcela, né? A gente sabe que também não é isso, porque a gente elimina na urina, enfim, não é bem isso. Mas tem uma parcela, sim, ele mal acondicionado. Então, acho que é isso, e o decreto ele vem trazendo todo esse olhar, né, de risco sanitário, de risco ambiental e desse agregamento dessa cadeia toda para a gente fazer realmente uma boa política aí de logística reversa de medicamento, diferente de todos os outros. Aí, como o Fabrício já falou, medicamento é uma coisa à parte. Então, é muito engraçado, porque às vezes a pessoa entende a logística reversa de outros setores e quer trazer para cá. Não vai dar certo. Porque é outra forma de pensar, é uma outra regulação que quem não está na área não consegue entender o formato da regulação dessa cadeia. Eu acho que é isso, fico à disposição, Fabrício, né, e para o debate aqui, e se eu não conseguir falar coisas que eu deveria falar, você pode, né, me ajudar aqui, que eu acabo respondendo aquilo que eu puder, tá? Não, muito Rose, obrigado. Estou à disposição. Eu que agradeço. Sempre importante sua participação. A gente sabe do seu envolvimento com o tema, sua liderança na ABS, na área técnica, na discussão do assunto. E eu queria só deixar uma coisa aqui, só aclarar para quem está nos acompanhando. Esse sistema traz atribuições específicas, traz obrigações e ônus financeiro para cada uma das atividades, diferentemente da maioria dos sistemas de logística reversa, que coloca genericamente uma determinada conduta e aí começa a briga de quem faz o quê, para onde faz, quem deixou de fazer. Então, na questão da logística reversa de medicamentos, nós temos o papel da farmácia em seu ponto de recebimento, né, a partir da entrega pelo consumidor. Aí nós temos o varejista, que faz a captura desse material e transporta para um ponto secundário, podendo fazer isso no mesmo veículo da entrega do produto e a retirada devidamente acondicionada no caminhão. E nós temos também a obrigação do setor da indústria e do importador de fazer a destinação final ambientalmente adequada. Então, o decreto é bem interessante,
traz a responsabilidade e o ônus financeiro de cada atividade, e isso que chama muito atenção, porque tem vários segmentos que você não tem essa clareza, você não consegue entender quem faz o quê, acaba sempre carregando ou onerando uma cadeia, ou um fabricante, ou importador, ou distribuidor, ou comerciante. Eu acho que é aí que está a beleza dessa regulação. E aqui nós temos uma das perguntas, que é a questão das embalagens. Então, a logística reversa é dos medicamentos e suas embalagens. Então, as embalagens tendem a ser recepcionadas na mesma estrutura, no mesmo receptor, né? Na mesma farmácia, receber as embalagens desses medicamentos, o que, de forma inteligente, demonstra que o governo entendeu que não faz sentido o setor estar sujeito a dois fluxos, um de embalagens e um de medicamentos. Quer dizer, é tratar as duas coisas em conjunto e ganhar aqui sinergia nessa operação. E queria agora passar a palavra para o Ivan. Ivan, de novo agradecendo você aí pela sua participação. Ivan é diretor da Bradilan. Queria que você falasse um pouco da Bradilan também, Ivan, contar aí o papel da Bradilan dentro dessa discussão, que foi extremamente relevante, e como é que vocês viram essa publicação, como é que vocês entenderam essa publicação, como vê você como uma liderança do setor, aí, o executivo da área, como é que você enxerga a publicação do decreto 10.388, e muito obrigado pela participação também. Em nome da Bradilan, Fabrício, eu que agradeço o convite, poder discutir. Eu acho que a gente está numa fase inicial de implementação e é sempre rico. Acho que a gente tem uma jornada grande para transformar esse decreto numa realidade prática, e eu acho que esses debates sempre ajudam, né? Certamente vão ajudar muito a gente a construir isso. Primeiro, falando da Bradilan, a Bradilan é a Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos. A Bradilan representa 141 distribuidores com características regionais, né? Mas quando a gente fala em Brasil, qualquer região é muito mais às vezes do que muitos países, né? Então somos 141 associados. Hoje a gente é responsável por quase 20% de toda a distribuição. Em cada 5 caixinhas que chegam na farmácia, uma passa por dentro dos distribuidores da Bradilan. Eu acho que isso é um número significativo. A gente distribui 44% do genérico e dos similares no Brasil passam pela Bradilan. Então, 44% dos associados, de toda a venda dos associados da Telma, da entidade do Progenéricos, passam por dentro da Bradilan. Então, a gente tem, do ponto de vista unitário, uma representatividade até muito maior, né, e uma contribuição grande nesse processo. A gente atende hoje, com os dados de IQVIA de dezembro de 2019, mais de 88% das farmácias, de alguma forma, são atingidas pelos distribuidores da Bradilan, cobrindo 95% dos municípios do Brasil. Então, isso dá uma relevância para a Bradilan no papel que ela tem de contribuir para esse processo de logística reversa. A gente participou ativamente com vocês da construção disso. E falando um pouco mais do decreto, eu acho que tem uma questão fundamental, que esse decreto veio tirar de uma inércia de mais de 10 anos, né? Porque eu acho que é uma lei de 2010, né? Esse decreto tira essa lei da inércia, começa a regulamentar ela. E tem uma contribuição, eu acho que importante, foi o entendimento do governo normalmente a gente olha para decreto como uma coisa impositiva, né? Ninguém não tem acessibilidade suficiente, muitas vezes os órgãos reguladores não entendem o segmento, querem às vezes tratar pilha igual trata medicamento, tratar medicamento igual trata pilha ou igual trata eletrodoméstico, e tem as suas especificidades. Eu acho que um ponto importante desse decreto foi que ele foi construído a partir de um longo debate, um entendimento dos próprios órgãos reguladores das especificidades que tem o nosso segmento. Acho que esse é um ponto importante, que o Ministério do Meio Ambiente esteve sensível a essa discussão. Chegamos a ensaiar uma discussão de um acordo setorial, que ele evoluiu para um decreto. Eu acho que é um ponto fundamental, e teve a participação coletiva das entidades. Então, mais de 17 entidades discutiram. É óbvio que cada uma tem as suas
as suas questões, né? Seja da própria operação, seja de custo envolvido, como você falou ainda há pouco, né? Em outros setores você tinha uma briga em relação a custo, a gente conseguiu achar um modelo que todo mundo se corresponsabiliza no teu papel, né? E acha a medida do teu custo, né? Para que isso não pese para ninguém. Então, eu acho que essa é o grande benefício que esse decreto tem. Quando a gente olha para frente, assim, é um decreto que tem aí uma perspectiva de implementação total de mais 5 anos, né? Então, se a gente fala que já tinha 10 para a lei ser regulamentada, mais 5 para ele estar de forma plena, são 15 anos. Mas para as questões de meio ambiente, o que são 15 anos, né? Eu acho que é um benefício para as gerações que esse decreto traz. A gente não pode olhar ele agora, o desafio que a gente tem é fazer com que ele seja bem implementado, né? Que tudo que a gente imaginou ali, o que a gente precisar corrigir nas discussões posteriores no grupo de acompanhamento de performance, a gente tem a visibilidade de tentar fazer o melhor para construir uma solução que é um legado não para solucionar um problema de agora, né? Mas um problema que vai passar por gerações aí, e certamente nós vamos aprimorar ele ao longo desse tempo. Então, eu acho que tudo que vem para o benefício de uma melhor solução para o meio ambiente, todos nós temos que dar sua cota de sacrifício nesse sentido. Sacrifício do ponto de vista de tornar isso, de trabalhar para tornar isso uma realidade, né? Para tornar isso algo que seja prático e que a gente possa, com isso, fazer com que a população perceba isso, que o meio ambiente seja uma solução e que, fundamentalmente, seja economicamente viável. Porque uma das coisas que inviabilizam é que a gente, às vezes, coloca uns objetivos ou umas obrigações que elas não são factíveis e aí não se transforma, e a gente já viu como é que as coisas acontecem no Brasil, modifica a lei aqui, modifica o projeto ali, e daqui a pouquinho, passa 2, 3 anos, aquilo que a gente sentou lá para conversar não foi implementado. E tem um terceiro ponto que eu acho fundamental em toda a discussão, é que se saiu dessa primeira fase de discussão, que é a elaboração do decreto, de uma forma muito otimista. Então, eu tenho conversado bastante, né? Eu acho que tanto do nosso grupo que levou essa discussão, mas eu tenho percebido que há um interesse das entidades a levar isso de forma otimista para os seus associados, envolver os associados, acho que esse é um desafio que nós, principalmente eu, a Thelma, o Oscar da Bafarma, o Mussolini, todos participaram, temos um desafio agora de vender esse projeto para os nossos associados, porque, na realidade, eles não estavam envolvidos de uma forma direta nas discussões. Então, tem muitas vírgulas, tem muitos entendimentos aí que todos têm que ter isso, e a gente levar isso de uma forma otimista, querendo transformar isso numa realidade, eu acho que é um ponto de partida muito, muito importante para toda essa discussão. Então, eu acho que as questões técnicas em relação ao decreto, a gente pode ir discutindo aí na sequência, como eu acho que tem uma vantagem de estar aqui contigo, que você foi o coordenador desse grupo, então as questões técnicas, todas as perguntas podem ser respondidas por você, entendeu? Então, a gente tem agora aí 2 fases importantes. A gente já teve a primeira reunião do grupo semana passada, né? Onde as entidades já se comprometeram a não esperar a regulação que vai começar a acontecer lá em dezembro, para a gente já, entre a gente, começar a discutir e achar caminhos. Eu acho que esse é o grande valor que a gente tem nesse projeto e o compromisso da Bradilan, especificamente, que eu falo aqui em nome dela, é que a gente vai fazer de tudo para que os nossos associados entendam bem os benefícios e as responsabilidades que cada um tem para tornar esse decreto realidade. Então, a gente está programando agora, em breve, eu vou fazer uma reunião com todos os associados, tentar entrar em detalhes mais específicos, já vender para eles uma visão otimista que, no que depender dos associados da Bradilan, nós vamos tornar esse processo uma realidade dentro dos prazos estabelecidos. Muito bacana, Ivan. Eu acho que, de fato, você traz também o desafio das entidades, que eu acho que
entidade, no caso, no seu caso, Thelma, Mussolini, todo mundo que está envolvido, né, que representa as entidades setoriais, como falou o Oscar, e tantos outros amigos aí que estão à frente, que é a liturgia das entidades para com os seus associados, né? De fato, agora tem um decreto que foi publicado e que ele resulta de muita avaliação técnica e econômica, como você muito bem colocou também, são vários Brasis, cada região do Brasil é uma perspectiva, e isso eu sempre faço questão de trazer como um contraponto, sempre as experiências boas internacionais, né? Você trazer um pouco de uma dose tupiniquim, olhar 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 210 milhões de habitantes, toda essa particularidade que nós temos, desafios do viário, né, das entregas, da logística. Eu acho que você trouxe isso muito bem. E o fato de também apontar, nós temos um compromisso por intermédio desse decreto para daqui 5 anos. Então é o seguinte, foram 10 anos que foram de debates, discussões e que operacionalmente pouca coisa aconteceu. Agora não, agora é um fato. Nós temos um cronograma, as metas estão postas, o sistema tem que andar. E lembrar, inclusive a gente estava comentando outro dia, a importância de ter essa maturidade no assunto, porque ele é daqui para frente. Ele não volta mais. Não dá para chegar em 2025 e falar, olha, eu quero descer do barco, hein? Não quero mais tratar desse assunto. Não tem mais isso. Então, por isso que o exaustivo debate, a exaustiva discussão, os contrapontos, eles são sempre bem-vindos, para poder ter a maior cautela, né, e o cuidado. E você traz isso também, a importância de mostrar o setor articulado, né, Ivan? Sim, eu acho que tem um ponto que eu não queria deixar de falar. Eu acho que toda discussão, é claro que você teve o núcleo de discussão da indústria, do varejo, e eu não queria deixar de colocar a contribuição. Eu estou aqui falando pela Bradilan, mas também reproduz um pouco do esforço que o Oscar da Abafarma teve também nessa discussão. Então, o que mostra que duas entidades que têm, por natureza, uma competitividade natural dos seus associados, mas neste momento, né, de fazer algo que era benefício do setor, do segmento, toda a discussão foi feita em conjunto. Então, tem uma contribuição muito grande aí da Abafarma também, através do Oscar, nesse grupo. Não, sem dúvida. E só para passar para o Roxo, essa questão do faseamento. Nós temos uma primeira fase que importa nessa criação do grupo de acompanhamento de performance, que vai ser, na minha opinião, o coração do sistema. Vão ter as mentes aqui das entidades representativas. Depois, uma segunda fase que entra, de fato, a operação, os prestadores de serviço, né, a habilitação deles, a sua operacionalização, a instalação dos pontos e o plano de comunicação. A importância de ter o consumidor aderente ao sistema. E aí eu queria passar para o Roxo, como CEO da BHS, que já opera nesse setor há um longo tempo, tem aí uma experiência acumulada. Roxo, queria ouvir de você qual foi como você leu esse decreto, aí considerando os resultados aí do seu programa. Só queria deixar só um parênteses para que 3 para 6 a gente possa abrir só uma palavrinha para a Thelma, porque a Thelma tem um compromisso. Então, eu queria que ela falasse antes de eventualmente, caso você não tenha concluído ainda. A palavra é sua, Roxo. Tá legal. Me avisa aí para a gente dar essa pausa para a Thelma, né? Desde já agradecendo aí o seu convite do escritório Felsberg, que tem liderado essa questão jurídica, mas também harmonizado os interesses das entidades de classe. Queria confraternizar aqui com a presença da Thelma Salles, presidente da Progenéricos, né? A engenheira Rosiane Souza, diretora da ABS, aí, que ajudou a construir também diversos processos regulatórios, e o Ivan Coimbra, da Bradilan, no qual estou tendo o prazer de conhecer agora, mas que, junto com o Oscar, já tivemos até desenhando alguns fluxos, né, imaginando como é que vai ser essa questão da operação. Eu trabalho nessa área de logística reversa, né, há muitos anos. A minha empresa é uma empresa com objetivo de sustentabilidade e, em 2008, mesmo sem existir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós trouxemos uma ideia de recolher medicamentos descartados pela população em função de alguns estudos que nós percebemos no exterior
de que 1 quilo de medicamento aproximadamente aí contaminava 450 mil litros de água. Naquela época, nós desenhamos, né, um mapa gráfico de uma operação logística, né, e nos orgulhamos muito de dizer que, naquela época, nós vislumbrávamos, né, um sistema que tivesse que ser simples para que ele fosse operado, né? Ele não poderia ser um sistema complexo e muito menos caro, né? Então, nós montamos um programa chamado Descarte Consciente, baseado nas drogarias coletando, e em não tendo, né, a possibilidade da participação dos distribuidores, até esclarecida pela engenheira Rosiane aqui, né, dessa dificuldade regulatória, né, nós contratamos, então, empresas de coleta que hoje possuem licenças, porque o entendimento, até o momento, é de que esse medicamento da população ele é um resíduo perigoso, né? Esse programa foi crescendo por voluntariado, tanto do varejo quanto da indústria farmacêutica, né? Os diversos interesses, sejam legítimos pelo DNA de cada empresa, de gerar sustentabilidade, de gerar uma economia para o planeta, né, em termos de meio ambiente, e, naturalmente, naquela época, também por interesses de marketing, fizeram com que esses voluntários, né, tanto da indústria quanto do varejo, né, eles começassem a desenvolver projetos de logística reversa de medicamentos, no qual a BHS, então, foi crescendo com esse projeto. Nós fomos adquirindo experiência e participamos desde aquela época com as rodadas de conversas, muitas vezes convidados até mesmo pela própria Anvisa, porque nós conseguimos, ao longo dos anos, ampliar para diversos estados, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, nós atuamos com a gestão de resíduos em 25 estados e sempre fomos uma fonte de consulta, não só para a Anvisa, mas depois para o Ministério do Meio Ambiente e até mesmo para outras entidades de classe colegas às suas, principalmente Sindusfarma, Interfarma, né? Gerando informações e até operando alguns sistemas quando esses sistemas eram obrigados a atuar, como no caso do Paraná, um caso clássico que o Ministério Público exigiu uma operação lá. Mas gerou essas iniciativas, gerou também uma forma especulatória, eu não acho uma palavra melhor, né, para que normas de diversos tipos, diversas cabeças, né, fossem surgindo ao longo do Brasil. Normas municipais, normas estaduais, muitas vezes sem pé nem cabeça, né? E aí surgiu a necessidade de que, se pelo menos nós não tínhamos ainda os devidos papéis, né, e responsabilidades de cada entidade de classe definidos, bem como também o Ivan colocou, que queriam colocar tudo isso no mesmo balaio da indústria farmacêutica, né? Isso não estava bem definido. Então, o professor José Goldenberg, né, que dispensa comentários, solicitou a ABNT, no qual a Rosiane é coordenadora das normas de saúde, a norma da ABNT de logística reversa de medicamentos, ao qual ele solicitou também que eu fosse o relator dessa norma. Nesse momento, nós, em 2016, com a participação de todas as entidades, tivemos a oportunidade de conversar e discutir por unanimidade vários requisitos que estão nessa norma 16457, e isso foi um marco, porque se até então a gente não sabia quem pagava a conta, pelo menos nós tínhamos algumas diretrizes, né? Com a norma, houve um pouco mais de balizamento, né? Com a proximidade do decreto também houve
um pouco mais de calma, né, do Ministério Público, algumas leis, né, também se seguraram, esperando o decreto sair, né, e até que então, antes do decreto, o mais próximo do que a gente vai ter após essas decisões que o grupo de acompanhamento de performance, que é o GAP, vai tomar, foi o plano de logística reversa da CETESB aqui no estado de São Paulo, né? Ela, então, entendendo que deveriam algumas empresas apresentar um plano de logística reversa, colocou instituiu, através de uma diretiva, né, uma necessidade de criação de plano, né, no qual nós fomos contratados, então, como empresa, para gerenciar, e até mesmo alguns nos chamam de entidade gestora, porque nós hoje recebemos, né, de várias indústrias farmacêuticas que participam desse plano e que são associadas, né, à Interfarma, né, para que esse plano fosse operado e fosse aprovado pela CETESB, né. Isso nos deu uma experiência muito grande ao longo desses 12 anos de trabalho para que a gente pudesse avaliar as melhores formas de trabalhar um plano de logística reversa. E talvez nós sejamos hoje a entidade mais otimista com relação a este decreto, porque o decreto ele traz muito dessa experiência e, naturalmente, ele é o reflexo, né, desse trabalho que essas entidades de classe, principalmente esse grupo das 17 entidades de classe que se constituem, né, e eu nem saberia de cabeça citar todas, mas, sem dúvida, né, foram muito bem capitaneadas aí pelos seus presidentes e seus executivos, né, a colocar um decreto no qual o processo ele está muito bem definido. E trouxe algo de um mapa que a gente já via a necessidade lá em 2008, que foi a colocação e a clareza de que a cadeia produtiva do distribuidor deveria estar presente, né, nesse que é o maior custo hoje que nós temos no Brasil. O maior custo... tu tem... Poxa, só deixa isso, dá 2 minutos só para a Thelma, ela tem um compromisso pontualmente às 18h, queria deixar de aí agradecer ela e passar para suas considerações. Thelma, por gentileza. Obrigado, Rô. Eu estava aprendendo tanto aqui, porque é um tema novo, a gente discute, mas a aplicabilidade dele a gente vai também aprendendo com quem já faz, ainda que seja em outros setores. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, por parte da indústria farmacêutica, essa é uma lei que está posta e que nós vamos fazer cumprir e vamos atuar de forma que ela possa ser cumprida totalmente sem desvirtuar, né? Porque o Brasil, quando ele estava falando lei que pega, não pega, a gente às vezes ela pega, mas pega desvirtuada, né? E que é um grande problema. Mas nós temos aí uma cadeia que, desde o momento em que conseguiu entender a sua responsabilidade, contribuiu para a feitura do decreto. Então, agora, esse grupo que a gente vai formar, né, para poder discutir, detalhar como é que implementa e tudo isso, eu acho que ninguém vai fugir dessa responsabilidade. E não é só responsabilidade de empresa, não, responsabilidade como cidadão mesmo, né? A gente quer que dê certo, a gente quer que aconteça, a gente quer ser um país onde tudo seja colocado no lugar. Eu me lembro que a primeira vez, já na indústria farmacêutica, uma indústria alemã, eu fui para um trabalho na Alemanha e eu fiquei impressionada que não tinha um copo de plástico, não tinha nada que sobrava, tudo tinha caixinha. Tudo. Eu estou falando disso há mais de 20 anos, né? E a gente olha que essa responsabilidade com o meio ambiente, com a saúde das pessoas, elas têm que estar no dia a dia de todo mundo, né? Alguns países separam, né, a embalagem secundária da primária, né? Só leva para a farmácia o medicamento, o blister, o papel, a caixinha, fica em casa, porque todo mundo tem a sua parte de separar papel, né, lata e tudo isso. Acho que a gente vai progredir a cada dia que passa,
mas acho que o empenho da cadeia, né, para fazer com que aconteça, ele é importante. Agora, Fabrício, acho que é importante também que nós possamos contar com a sua expertise e de outros que estão aqui, né, a Rosane, que é técnica, o José Agostini também, que já trabalha com isso, para que a gente possa trazer esse otimismo que a gente enxerga na lei para os nossos associados também, porque acho que entendendo melhor fica muito mais fácil de ajudar na feitura das coisas, né? Então, eu vou pedir a você e vou tomar liberdade aí também de contactar vocês, outros depois, né? Para que nós possamos aí fazer outros painéis nas nossas indústrias, né? Para que a gente possa ver como é que nós vamos fazer isso. Não é tão difícil como parece, não é tão custoso como pensam. Então, acho que nós vamos conseguir. E convencer também os estados também que vai ser importante que nós tenhamos lugar para fazer incineramento correto, para que a gente possa dar a destinação final correta. Então, quer dizer, nós estamos aqui para aprender e vamos fazer junto, mas acho que o primeiro passo está dado, cuidar para não desvirtuar, eu acho que é importante esse recado, e entendendo que nós temos uma participação muito responsável nisso. Então, foram muitos anos, mais de década discutindo isso, mas está pronto, está posto, então vamos cuidar para acontecer. Eu quero agradecer a você, Fabrício, não só por estar comigo esse tempo todo, que eu me lembro que quando eu fui procurar o seu escritório, eu trouxe ele para essa conversa, e então você foi incansável em nos auxiliar a fazer o melhor acordo, né, o melhor decreto, e nós chegamos onde chegamos. A distribuição que não se furtou, você falou da Bradilan, mas a Bafarma junto, todo mundo junto, varejo, todo mundo está muito coeso para fazer com que essa lei se cumpra da melhor forma possível e trazer os resultados que a sociedade espera. Então, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade e fico à disposição para a gente conversar mais para frente um pouco, ok? Ô, Thelma, só antes de você sair... Peço desculpas, porque eu tenho um ministério para atender. Você lembra, por acaso, o nome do sistema lá da França? O pessoal perguntou aqui. Ciclamed. Ciclamed. Então, tá respondido aqui. né? Clamed, D mudo no final. Tem muita informação importante e a forma até como é um estágio muito avançado, né? Eles têm equipes, envolvem as pessoas, fazem corrida, é um negócio bem bacana. Mas nós estamos falando de um país que é menor do que Minas Gerais, vamos combinar? E com totalmente diferente, porque, né, é um país europeu com uma experiência de vida e a forma como lida com o meio ambiente é totalmente diferente. Mas nós chegamos lá e acho que é importante. Sem dúvida. Espelhar nesses modelos bons, né? Então, muito mais uma vez, super obrigada pelo convite. Sinto deixá-los, mas essa é a 4ª reunião que eu participo hoje, uma atrás da outra. Não, a gente que agradece, Thelma. Nós estamos vivendo um momento bastante difícil para o país, que eu espero que todos nós consigamos aí sair, proteger a população, e acho que proteger a população passa por esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora, mas a gente não só rezar, né, confiar que nós vamos ter uma grande proteção, mas nós temos que ajudar muitas pessoas, e esse engajamento nosso é para isso, é fazer com que as coisas na saúde aconteçam, para que não falte medicamento, enfim, para que todos nós possamos sair com a menor dor possível, né? Então, muito obrigada a todos, viu? Um abraço. Tá joia. Se cuide. Obrigado, Thelma. Um beijo. Obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais. Roxo, volta para você. Falando das empresas que atuam no exterior, eu particularmente naquela época, em 2008, 2009, visitei 7 países no mundo de forma a buscar o que já acontecia em termos de logística reversa de medicamentos, né? E além dessa empresa na França, né, eu percebi também que na Alemanha eles atuam de uma forma diferenciada, mas a Valor Med, que é uma empresa de Portugal, era a que mais se aproximava do que a gente queria fazer. A Valor Med, né, ela é uma entidade gestora, né, e como o país é um país pequeno, eles recolhem o medicamento na sua forma completa, com todas as suas embalagens. E ao trazer para um ponto só de coleta, por ser um país pequeno, né, eles conseguem efetuar essa logística. E trazendo para um ponto, eles ali separam o vidro, o papel, o alumínio, né, e fazem um tipo de segregação, de forma que só o medicamento vai para a incineração e o restante ele vai para uma reciclagem.
Para vocês terem uma ideia da dificuldade econômica, né? E a gente estudou bastante viabilidade técnica e econômica, né? Foram 2 estudos da BDI, lá de Campinas, da Unicamp, né? Que encomendou com a BDI, e o estudo da KPMG. Nós observamos que estes ciclos eles demoram muito para chegar num aproveitamento economicamente viável. Então, a Valor Med de Portugal, quando eu estive lá, ela me disse: nós levamos 7 anos para que o custo do vidro, da embalagem, do papel, né, trazido de todo o país, ele fosse economicamente viável, né, que pagasse essa logística. Por isso que eu estou muito otimista com esse decreto, porque a inclusão do distribuidor, né, e a desmistificação de que o medicamento descartado pela população ele é um resíduo perigoso, né, ele possa ser, então, quando naturalmente pesado, embalado, lacrado, e que este lote, né, de uma forma muito simples, seja rastreável e entregue para o caminhão de distribuição, que vai naturalmente colocar dentro de um local seguro, dentro do seu caminhão, ele consegue diminuir muito o custo de toda uma operação do sistema de logística reversa. Naturalmente, a complexidade de um fluxo, e por isso que eu abri até essa reunião falando de fluxos, né, com os distribuidores e com o operador logístico, que vai ser escolhido, selecionado, chamado, enfim, as visitas, né, acontecem dia, de noite, de madrugada, é um trabalho intenso dos distribuidores, que a gente sabe. Isso necessita um fluxo seguro e rastreável, para que, então, num ponto de consolidação, que é o estoque secundário, possa-se ter uma ordem de um determinado momento, um transportador, uma empresa de coleta de um resíduo perigoso, aí então venha buscar para levar para uma destinação final correta. Então, nós estamos realmente bastante satisfeitos, é natural que a gente tenha que evoluir, né? O decreto já falou em coprocessamento como uma alternativa de destinação e precisa ser regulamentado. É natural que a gente gostaria que pesquisas continuassem, né, no sentido de não queimar o medicamento, no sentido de ter um tipo de tratamento de neutralização, ou seja, coisas mais sustentáveis ainda para o nosso planeta, mas eu acredito que nós demos um grande passo, né, e que agora o grupo de trabalho, né, esse grupo de acompanhamento de performance, tem realmente que sentar com seus associados, né, e colocar em prática alguns sistemas mesmo menores para poder ir escalonando um trabalho maior, porque com a prática é que nós sabemos aonde é que vai ter que melhorar. Se a gente ficar só colocando no papel, né, a gente corre o risco de querer fazer alguma coisa perfeita e não colocar em prática. Por enquanto que a gente já tem uma experiência de sistemas funcionando para dizer, mas como é que funciona assim, como é que funciona assado, né? Então, nós não estamos partindo do zero. Eu acho que a cadeia produtiva de medicamentos, diferentemente de outros acordos, né, ela já chegou com uma experiência grande de como se age. Pode ser que as entidades de classe dos distribuidores não tenham essa experiência, porque são os únicos que não participaram, mas a indústria farmacêutica e o varejo farmacêutico sabem como tem que se fazer. O que precisa é também a indústria saber como se cotizar. No plano da CETESB, né, nós trabalhamos através de uma cotização de responsabilidade por ponto, através de market share. Essa é uma decisão que nós tomamos, foi aprovada, é uma sugestão de trabalho, mas é o grupo que vai tratar. Então, basicamente, é essa a minha contribuição.
estou à disposição aí se tiver alguma pergunta. Vou passar aqui para o Ivan. Eu acho que era importante, Gustavo, você tentar fazer um resumo da agenda que a gente tem com o planejamento da implementação do decreto, né? Acho que tem a fase agora da formação. Acho que era importante dar um entendimento para quem está nos ouvindo, né, do faseamento com que isso vai acontecer, seja pela obrigação ou seja pelas nossas iniciativas, né? Até para materializar mais o decreto. Acho que é importante as pessoas entenderem isso, porque eu acho que o papel de cada setor está bem definido lá e agora a gente tem que fazer a implementação. Acho que você, como coordenador do grupo lá, você poderia dar essa visão. Não quero te atropelar aí na sua agenda, Não, Ivan, até mas porque eu achava importante. Não, até porque eu quero trazer isso e passar para vocês para as considerações finais, porque senão isso não termina. Mas acho que na linha que você colocou, de fato, o que o decreto traz? Um faseamento. Primeira fase, a estruturação do grupo de acompanhamento de performance, do GAP, que será formado pelas entidades representativas, e a criação de um mecanismo de reporte, né, de relatório anual sobre a performance do sistema de logística reversa. Então, essa é a primeira fase da implementação do sistema, que começa no final deste ano, já começa agora no final deste ano. No ano que vem, quando começa a fase 2, nós temos a habilitação de prestadores de serviço, nós temos o plano de comunicação e a instalação dos pontos de recebimento nas drogarias e farmácias. E aí acho que é um ponto importante também para todo mundo ter clareza. Nós temos, nos 2 primeiros anos de implementação dos pontos, serão objeto do sistema de logística as capitais e os municípios com mais de 500 mil habitantes, sendo que em cada um desses municípios a previsão é que tenha um ponto de recebimento para cada 10 mil habitantes. Então, essa é a proporção, a proporcionalidade dos pontos de recebimento. No segundo momento, né, dentro da segunda fase, do 3º ao 5º ano, nós temos os municípios com mais de 100 mil habitantes, que também vão obedecer a mesma dinâmica de um ponto de recebimento para cada 10 mil habitantes. Então, assim, está posto. O cronograma está estabelecido, está em decreto, e eu acho que aí eu reforço o elogio a todos os atores do setor empresarial que participaram do processo de acordo setorial e da consulta pública, porque nós tivemos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes envolvidos. Cada setor, como eu falei, tem uma particularidade, viu, Ivan? Tem setor que o varejo não participa, tem setor que você não sabe quem é o distribuidor, tem setor que o fabricante não participa. Então, este setor de medicamentos, talvez, eu acho que de forma pioneira, dentro da minha experiência, aí, com quase todos os fluxos de logística, é o primeiro que estava todo mundo junto, todo mundo à mesa, todo mundo pensando de uma forma que buscasse o melhor para a sociedade brasileira. Então, assim, e isso está disposto, acho que de uma certa forma, o decreto, lógico, nem sempre é o decreto o melhor possível, mas é o decreto que foi publicado, é o decreto que então está vigente. Então, acho que esse faseamento é importante vocês terem clareza disso, e eu queria aí já passar, talvez aí para as considerações finais, Rosiane, Ivan e Roxo, para a gente fechar aqui. Depois eu faço outras perguntas que chegaram aqui também, para a gente amarrar tudo. Rosiane. Considerações. Então, acho que avançamos, né, na publicação do decreto. Eu acho importantíssimo que, com esse procedimento do que está, né, do decreto, da criação do grupo de apoio, né, o grupo GAP, depois as fases, mas esse grupo também, ele deve levantar as experiências já existentes, porque não é que não tenha, né? Já tem vários modelos no Brasil, em vários estados, em funcionamento ou que funcionaram. Então, é importante a gente ter esse feedback, ver o que houve, como é que está esse arranjo e dessa logística reversa de medicamento. Eu acho que isso é importante e, enquanto a coordenação da ABNT, também fico atenta, porque assim, a qualquer hora a gente pode fazer a revisão da norma, eu acho que isso é importante, né? Até porque a questão normativas técnicas dentro do arcabouço da política
Nacional de Resíduos Sólidos, ele traz o sistema de metrologia, que são as normas da ABNT. Então, acho que é importante também esse olhar da necessidade de normas técnicas para poder funcionar e padronizar em termos técnicos tudo que está se prevendo nesse decreto. E aí, qualquer hora, a gente pode fazer revisão da norma da ABNT com relação à logística reversa de medicamentos. Eu entendo que tem um processo aí de construção, o setor ele está bem preparado para isso, mas a gente tem que ter muito feedback de um de outro, né? Porque se eu conseguir presenciar nas normas da ABNT as experiências riquíssimas, aí, mas às vezes isolada, então muito cuidado, eu acho que isso que é importante, trazer os setores e trazer realmente as melhores experiências. O Brasil é muito diferente. Se você for para a região norte, talvez o modelo é né? Região nordeste, sul, sudeste, então a gente, né, tem que ter esse olhar. E com essa questão desse corte, né, de população, a gente realmente está privilegiando alguns municípios, então acho que isso é importante também, está no radar, né? Quando a gente fala, isso é importante, independente do decreto, quando a gente fala de risco à saúde, risco do meio ambiente, independe do tamanho da população, né? O decreto ele vem fazendo um corte para ordenar isso, mas a gente não pode esquecer, né, desse olhar de que a gente precisa realmente de um ambiente, né, com a menor impacto possível das questões desses possíveis contaminantes, que no caso a gente é medicamento. Então, assim, campanhas tem que ter, independe da população, penso eu, né? Porque o que a gente precisa? Diminuir o resíduo de que vem da população. Portanto, campanha não tem nada a ver com o tamanho de população. Então, acho que é essa questão da dinâmica dessas questões que eu acho que é importante o grupo avançar para poder realmente atender aos municípios e fazer a logística naquilo que está no decreto. Eu acho que isso é importante, se puder dar esse meu recado. E fico à disposição, né, para a gente fazer várias discussões, vários entendimentos. Enquanto a ABS é uma associação que está em todos os estados, então essas discussões de estado, trazer esse cenário dos estados, o que a população também, né, precisa, o que ela quer, também tem que ter essa importância. Os setores também têm que, de uma maneira ou de outra, nessas discussões, ver o que a população quer, qual é o melhor, né, o que ela precisa, o que ela acha. Isso é importante, né? A discussão muito forte é essa orientação. Um frasquinho de soro e um antibiótico, um xarope, é a mesma coisa? Então, assim, até pode ser para logística reversa, mas quando a gente vai falar de risco, a gente também tem que começar a informar essa população. Então, eu acho que isso é importante que o setor se aproprie para estar, ele já está apropriado para isso, mas para ele estar, né, nessa discussão que a gente avança. Uma outra questão que eu acho importantíssima, quando a gente faz uma leitura, né, do decreto, vai fazendo a leitura das questões de logística reversa, parece que a gente não olha para a Anvisa. O olhar está muito no bloco do Ministério do Meio Ambiente. Eu acho importantíssimo que, um apelo que estou fazendo, que a Anvisa comece a participar disso, porque os pontos de coleta vão ser dentro de farmácia que são regulados pela Anvisa. Então, assim, é muito importante estar trazendo esse olhar e estar junto, né, não só o Ministério do Meio Ambiente, mas a Anvisa está participando fortemente nisso, porque é um setor todo regulado pela Anvisa. Então, acho que isso é importante para a gente ter essa clareza dos fluxos. E esse fluxo, ele acontece no papel, mas na prática ele acontece na ponta. E a ponta ela é importante entender toda essa questão da regulação, de quem é quem, e isso ainda não está claro no dia a dia. Está escrito no decreto, mas não está no dia a dia. Então, acho que esse é o recado que eu tenho que dar sobre isso. E estamos à disposição, tá bom? É isso que eu tenho aqui. Agradeço aqui mais uma vez. E aí o Ivan, a Thelma que já saiu, e o Roxo. Muito bom aqui estar conversando com vocês sobre esse tema, que é um tema novo aí e bem aguardado pela sociedade. Obrigado, Rosiane. Obrigado pelas suas considerações. Já passo direto para o Ivan. Ivan, a palavra é sua. Então, eu acho que a gente tem agora, Fabrício, uma fase importante, né, que a gente já está discutindo, né, antes de chegar lá a dezembro, que é o nosso compromisso, a gente já fazia algumas discussões preliminares no grupo, que está sendo formado. Então, essa fase mais administrativa do projeto, ela vai caminhar agora, que essas questões operacionais vão ser debatidas e discutidas,
o desafio de levar cada uma entidade para os seus associados para tentar fazer com que o associado entenda. E eu tenho uma visão muito particular. Eu acho que a gente vai ter vamos chamar, um problema positivo, se eu posso dizer assim, porque a gente está falando, numa conta que eu fiz, de atingir 18%, 20% do universo de farmácias habilitadas como obrigação do decreto, né? Pegando nas cidades de... Isso eu estou falando lá depois até a cidade de 100 mil habitantes. E é certamente que, olhando para o varejo, vai ser uma vantagem competitiva para a farmácia que tiver o ponto de coleta lá. Então, a gente, como consumidor, eu vou numa farmácia para devolver e vou na outra para comprar? Não, certamente isso vai dar um apelo comercial grande. Eu acho que é o grande desafio nosso do grupo. Um dos primeiros é como é que a gente dimensiona isso respeitando o decreto, mas vai ter aí uma competitividade. E não tenho dúvida que na distribuição não vai ser diferente. A prestação de serviço de um distribuidor que vai coletar, vai construir uma relação com o ponto de venda, eu tenho uma visão de que a aderência dos distribuidores no formato que ficou também vai ser grande, porque isso vai acabar diluindo, tudo vai depender de como que a gente amarra isso no recolhimento com a indústria, mas aí é uma questão técnica que a gente vai deixar muito bem acertado agora nas discussões de grupo, para que isso não se acumule no distribuidor. Eu acho que tem regras entre os elos da cadeia que agora precisam ser ajustadas e estabelecidas, porque para que esse assunto não vire um problema para a farmácia, não vire um problema para o distribuidor, principalmente, que é o primeiro ponto e o segundo ponto. Porque, no final, a responsabilidade é da indústria levar isso para a destinação final. Então, nessa discussão que a gente vai entrar agora, o posicionamento do varejo, o posicionamento da distribuição nesse fluxo, nesse tempo, vão ser muito determinantes também. Mas eu vejo de uma forma muito otimista, eu acho que a gente vai ter mais gente querendo participar do que dificuldade de botar gente para dentro do processo. E aí eu considero um desafio até bom nesse tema. E no mais, Fabrício, eu estou à disposição para discussões sobre o assunto. A gente tem muito ainda o que evoluir. Eu acho que como eu falei, eu tenho uma discussão com o grupo dos distribuidores. Já deixo aqui para você um convite de participar de um evento com os nossos associados, porque eu acho que você, tecnicamente, tem um entendimento pleno do decreto, pode me ajudar muito na discussão com os associados. Queria fazer uma discussão bem prática Vou achar um tempo adequado, discutir com você, mas eu acho que seria importante. E a Bradilan se coloca à disposição também para qualquer discussão mais técnica que precise da opinião da distribuição, está colaborando nesse processo. Agradeço aí também a participação, junto com a Rosiane e o Roxo, dessa discussão, e estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Ivan. E acho que não é demais reiterar aí os cumprimentos. É o que eu falei, já me sinto um privilegiado aí de ter aprendido muito os desafios do setor e as suas virtudes. E os problemas operacionais que o setor enfrenta, né? Especialmente, e aí fazendo remissão ao que a Rose colocou, essa multiplicidade de agentes de controle, que não se falam, né? Por exemplo, o papel da Anvisa participar, veja, mas a Anvisa não conversa com o meio ambiente. Quer dizer, no fundo, o prejudicado dentento dessa ausência de diálogo é o empresário, é o cidadão que fica refém a um entendimento, a outro entendimento, né? Às vezes, por isso que, assim, para mim agora, o tema logística reversa, a diretriz está posta, né? Eu acho que tem vários pontos a serem regulados. O GAP, entidade gestora, forma operacional, cronograma, como que vai funcionar, como o Ivan colocou, como que se dará essa operação com os parceiros comerciais, né, de indústria, distribuidor e varejo. Veja, nós temos os agentes econômicos trabalhando junto, a despeito de cada um buscar uma finalidade, ter uma finalidade econômica, né? O varejo tem uma, o distribuidor tem outra, o fabricante, a indústria tem outra. Então, eu acho que essa é a riqueza do trabalho, da discussão, e que, naturalmente, ela começa agora, né? Então, acho que tem muita coisa pela frente. Queria passar aqui para o Roxo, para suas considerações finais. Depois eu tenho mais algumas ponderações aqui sobre perguntas.
e aí a gente vai concluindo. Rocha, contigo. Você bem breve, né? Eu, novamente, coloco como muito otimista, né? E bastante satisfeito com o decreto. Eu acredito que o decreto, ele, diferentemente de outras cadeias produtivas, ele é um facilitador, né? Bastando para tal que nessas primeiras fases, né, de trabalho do GAP, justamente aproveitando o gancho do que o Ivan falou, as regras sejam impostas, né, e cada setor coloque as suas regras para daí, então, o operador do sistema dizer como fazer, porque essa questão é extremamente técnica, né, e demanda de uma experiência realmente muito grande. Eu acredito também, né, que existe uma necessidade tão grande de sustentabilidade, existe a juventude hoje em dia tem buscado isso, existe uma demanda reprimida, né? E eu vou dizer até o que acontece com o medicamento, com uma experiência que a gente tem, né? Eu conversando com outra entidade gestora na área de pilhas, né? Ele disse: meu problema é conscientizar as pessoas que a pilha tem que ir para o local correto e não ser jogada no lixo, né? Um outro colega de entidade gestora me disse: o meu problema é que as pessoas se apegam aos celulares e esse objeto tipo celular, ele quase que tem um desejo físico dele, né? E as pessoas não jogam fora. Pois o medicamento, pessoal, não é assim. Quando nós, em uma palestra, nós colocamos, né, todo o problema que é você colocar o medicamento fora de uma forma inadequada, que não é um problema só ambiental, é um problema de saúde pública, né? E com o tempo você tem para esclarecer, as pessoas se engajam muito facilmente. As pessoas acabam fidelizando a quem presta esse serviço. Então, eu concordo em gênero e número com o Ivan que esse é um diferencial, mas é um diferencial que não pode ficar limitado às metas do decreto. Porque se uma farmácia terá o direito, né, de, através de um distribuidor que é parceiro dela, devolver o seu medicamento, e isso diminui o maior custo da logística reversa, como eu já falei, então nós não precisamos necessariamente só cumprir as metas do decreto, e sim aumentar o número de pontos de coleta, de preferência de forma voluntária, para depois do quarto, quinto ano, né, chegar a números maiores e mais expressivos do que esses praticamente 10, 11 mil pontos que estão sendo preconizados, que vão atender aí a mais ou menos 120 milhões de pessoas. Então, nós temos mais uns 100 milhões de pessoas para atender. Então, é isso que a gente está otimista aqui, desde já, naturalmente, se colocando à disposição das entidades de classe, dos nossos clientes, tanto da indústria farmacêutica quanto do varejo, né, que estão nos solicitando uma série de informações de esclarecimento para poder se engajar, que é um trabalho dos presidentes das entidades de classe. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de contribuir com a nossa experiência e nos colocamos à disposição. Fabrício. Bom, caminhando aqui para a conclusão, tem alguns apontamentos. O pessoal falou da importância da informação, né, da comunicação, e que isso caminha em paralelo com ações de educação ambiental, que é dever do Estado, não do setor empresarial. O setor empresarial tem um plano de comunicação que está previsto no decreto. Eu acho que esse é um ponto relevante. A questão das embalagens, elas estão compreendidas dentro dessa logística reversa, sem a distinção de primária e secundária, são embalagens dos medicamentos. Tem alguns apontamentos aqui bem interessantes, mas acho que, assim, para a conclusão, acho que nós chegamos no desejável, que é levar informação, compartilhar, lembrando que estamos começando, que o processo começa, e, assim, antes o feito que o perfeito, né? É o que dizem.
Então, às vezes, se elucubra demais, pensa-se demais, imagina-se demais e faz-se pouco. Então, hoje, acredito que foi feito. Tem algo que é palpável, tem um decreto publicado pelo presidente da República, aparentemente ele traz como lastro a viabilidade técnica e econômica, e agora começa essas discussões do grupo de acompanhamento para colocar em marcha esse procedimento. Fica aqui o meu agradecimento à Thelma, à Rosiane, ao Ivan, que trabalhou aí incansavelmente na discussão junto com o Oscar, ao Roxo, pelo trabalho que faz à frente da BHS. E assim, eu acho que é o nosso papel, é levar a informação e ajudar para que tenha a melhor qualidade, a informação com melhor qualidade sobre a matéria. Então, queria mais uma vez agradecê-los a disponibilidade pelo bate-papo, desejar uma boa semana, que fiquem bem, saudáveis, se cuidem, e a gente se encontra por aí muito em breve. Feito? Uma boa noite para vocês. Um abraço, Ivan. Obrigado, Roxo. Obrigado, Rosiane. Fiquem bem. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. E obrigado a todos que nos acompanharam até o momento. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.